Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais um conteúdo de matemática. Hoje vamos trabalhar com múltiplos e divisores de um número natural. Então, cola em mim que vai ser só sucesso. Vamos lá? Hoje é sobre múltiplos e divisores de um número natural. Números primos. Nós encontramos no crivo de Eratóstenes os números primos até 100, que são esses que estão aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 55, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, desse jeito, nós facilitamos encontrar os números primos, já que nós encontramos os números primos até 100. Hoje nós vamos trabalhar com fatoração. Eu tenho que decompor números compostos em números primos. Para fazer essa fatoração, eu tenho que encontrar os fatores. Dois números que multiplicados dê esse resultado. Quais são esses números? Até eu encontrar dois números primos. Eu tenho aqui o número 10. Quais dois números que eu posso pensar que a sua multiplicação dá em número 10? Eu posso pensar no 2 e posso pensar no 5. E aqui eu já encontrei os dois números primos que ao multiplicar dá 10. 5 vezes 2 é igual a 10. Aqui já parei, já encontrei os dois fatores primos que dão o resultado 10. Tem o número 21. Dois números que sua multiplicação dê 21. Eu penso então em 3 vezes 7. Encontrei dois números primos. O 3 é primo porque ele tem como divisores o 1 e ele mesmo. E o 7 também é primo porque também tem como divisores 1 e ele mesmo. E 7 vezes 3 dá 21. Vamos ao número maior, ao número 40. Quais dois números que eu posso pensar que a multiplicação dá 40? 5 e 8, não é isso, gente? 5 vezes 8 é igual a 40. Só que 5 eu sei que é primo, porque ele tem como divisores 1 e ele mesmo, mas o 8 não é um número primo. E eu não posso deixar um número composto aqui. Então, eu vou ter que encontrar um número que é multiplicado de 8. Então, eu repito 5 aqui embaixo e vou ter que encontrar dois números que multiplicados dê 8. 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, que é igual a 8. Tenho um 5 que é primo, tenho 2 que é primo, mas o 4 não é número primo ainda. Então, eu vou ter que encontrar agora dois números que multiplicados deem 4, já que 4 ainda não é um número primo. Então, eu vou repetir mais uma vez o número 5, sinal de multiplicação, o 2, e encontrar dois números que multiplicados deem 4, que é 2 vezes 2. Então, aqui eu já encontrei todos os fatores primos do número 40. Se eu multiplicar 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20 e 20 vezes 2 dá 40. Então, já encontrei os fatores primos do número 40. Os fatores primos do número 21 e os fatores primos do número 10. Vocês perceberam que eu tenho que encontrar primeiro dois números que multiplicados dê o resultado. E encontrar no final os números que são primos. Nesses dois primeiros eu encontrei logo quando eu multipliquei dois números. Encontrei o 2 e o 5 do número 10, encontrei o 3 e o 7 do número 21. Já no número 40, eu tive que fazer várias vezes até encontrar só números primos, que a sua multiplicação, a sua fatoração, os seus fatores sejam só números primos. Vamos à próxima.
Além daquela forma que eu mostrei para vocês, tem essa forma prática de fazer a fatoração em números primos. Essa forma aqui, vocês vão também usá-la no 6º ano. Então, nós vimos aqui a árvore de fatoração, que eu fiz desse jeito, e vamos ver aqui, eu vou deixar até embaixo para a gente comparar o resultado. Então, vamos fatorar na forma prática o número 10, que é igualzinho ao que eu fiz anteriormente. Penso no número 10, é dividido por quanto? Qual o primeiro número primo que eu posso dividir 10? Número 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, eu ponho 5 aqui. Eu posso dividir o 5 por 2 ainda? Não, né? O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, repito 5 aqui. 5 dividido por 5 é igual a 1. Notem que o mesmo número, o mesmo resultado que deu aqui. Então, dessa forma também eu faço a fatoração dos números. Vamos ao número 21. Qual o primeiro número primo que eu posso dividir 21 e dar exata? O 2 eu não posso, porque sobra resto, né? Eu posso dividir por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. 7 é um número primo, só tem como divisor 1 e ele mesmo. Então, eu vou dividir por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Percebam que novamente eu encontrei aqui os fatores que deu igualzinho que eu já tinha feito anteriormente. Vamos ao próximo número, que é o 40. Só trocar aqui para a gente enxergar melhor. Vamos ver o resultado. Eu tenho 40 e tenho que pensar no primeiro número primo, que é divisor de 40. Eu posso dividir pelo 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. Posso continuar aqui dividindo por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. Ainda posso continuar dividindo por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Ainda posso dividir por 2? Não, né? Porque 5, quando eu divido por 2, sobra resto. Então, ele é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, eu encontrei aqui os fatores primos do número 40, fazendo de forma prática e também com a árvore de fatores. Certinho, gente? Então, vamos a mais uma atividade. Essa atividade já do livro de vocês, da página 204. Nós teremos que encontrar os fatores primos dos números indicados, construindo a árvore de fatores. Aqui temos que fazer na árvore de fatores. Tia, eu posso fazer a fatoração daquela forma prática? Pode sim, e depois você põe aqui na árvore de fatores. Mas eu já vou fazer direto na árvore para ficar mais rápido de fazer. Eu tenho aqui o número 18 e tenho que fazer a árvore de fatores desse número 18. Tenho que pensar aqui quais os dois fatores de multiplicação que eu posso multiplicar e dar 18. Eu posso multiplicar aqui 2 vezes 9. 2 vezes 9 dá 18. O 2 já é um número primo, mas o 9 ainda não é um número primo. Então, eu tenho que encontrar todos os fatores primos. Então, eu repito o número 2, o sinal de multiplicação. Quais os dois números que multiplicados dá 9? Eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu já encontrei todos os fatores primos do número 18. 2, 3 e 3. Vamos fazer aqui a multiplicação para ver se de fato esse resultado está correto. 2 vezes 3 vezes 3, que é igual. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, temos aqui os fatores primos do número 18. Vamos à letra B agora. Temos aqui o número 24. Nós temos que encontrar os fatores primos do número 24. Como que temos que pensar? Dois números que multiplicados dê 24. Quais são esses dois números?
8 vezes 3, né, dá 24, ou 12 vezes 2 dá 24. Então, vamos pensar em 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. O 3 é um número primo, mas o 8 não é um número primo. Então, vou ter que fatorar até encontrar os números primos. Qual o número, qual os dois números que multiplicados dê 8? 2 e 4. E eu repito o número 3. O 2 é um número primo, mas o 4 não é. O 3 já é um número primo. Então, eu vou repetir o 2, sinal de multiplicação, e vou pensar em dois números que multiplicados dê 4. 2 vezes 2, não é isso, gente? E repito o número 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu vou colocar aqui os fatores primos. Deixa eu botar a setinha. Os fatores primos do número 24. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24. Vamos agora a mais um exemplo, que é o número 25. Dois números que o resultado dê 25, quando multiplicados. Eu penso, qual número que multiplicado por outro pode dar 25? 5 vezes 5. Note que aqui eu já encontrei os fatores primos do número 25. 5 é um número primo, porque tem como divisores 1 e ele mesmo. Então, os fatores primos de 25 é 5 vezes 5. 5 vezes 5, que é igual a 25. Vamos a mais um exemplo, também do livro de vocês, que agora fala um pouco sobre o maior divisor comum. Então, primeiro eu vou ter que fatorar os números 20 e 16, ou seja, vou encontrar os divisores de 20 e 16. E depois eu tenho que observar qual é o maior divisor comum entre eles. Então, vamos lá. Indique os divisores de 20. Quais são os números que eu posso dividir 20 e que não sobra resto? Todo número tem como divisor 1. Eu posso dividir 20 por 2 e não sobrar resto? Posso. Posso por 3? Não. Posso por 4? Sim, posso sim. Posso por 5 e não sobra resto? Por 6 eu posso? Não, não posso, porque vai sobrar resto. Por 7 eu posso? Não, porque vai sobrar resto. Por 8 também não. Por 9 também não. Eu posso dividir por 10 e não sobrar resto. Falei para vocês que quando eu chego à metade do número, que a metade de 20 é 10, o próximo número é ele mesmo. Então, eu ponho 20 aqui. Já temos aqui os divisores de 20. Indique os divisores de 16. Vou encontrar agora os divisores de 16. 16 pode ser dividido por 2? Pode. Pode ser dividido por 3? Não. 16 pode ser dividido por 4? Pode. Então, ponho 4 aqui. 16 pode ser dividido por 5 e não sobrar resto? Não pode. Pode ser dividido por 6 e não sobrar resto? Não pode. Pode ser dividido por 7 e não sobrar resto? Não pode. Pode ser dividido por 8 e não sobrar resto? Pode. Então, cheguei à metade do número 16, sei que o próximo divisor é ele mesmo. Então, aqui eu tenho os divisores de 20, os divisores de 16. Vamos à próxima pergunta. Contorne nos itens acima os números que são divisores comuns de 20 e 16. Quais os números que tanto divide 20 quanto divide 16. Agora eu tenho que contornar. Eu vejo que os números que se repetem é 1, contorno 1, 2, 4. Só esses três números que têm em comum nos divisores de 20 e 16. Já contornei. Os divisores comuns são, agora eu vou colocar esses divisores aqui, 1, 2 e 4.
comum é que tem tanto em um quanto em outro. Qual desses é o maior número? De 1, 2 e 4, qual é o maior número aqui? É o número 4. Então, o maior divisor comum de 20 e 16 é quanto, gente? 4. Então, eu encontrei aqui o divisor comum, o maior divisor comum entre 20 e 16, que era isso que nós queríamos, tá bom? Por hoje é só. Conteúdo muito tranquilo de fazer. Encontramos os fatores primos do número botando na árvore. Ensinei também a forma prática de encontrar os fatores e ensinei também como encontrar o maior divisor comum de um número. Até mais! Então, gente, hoje trabalhamos com números múltiplos e divisores, né? Nós vimos que os números primos são utilizados para fazer a fatoração dos números naturais. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, deixe o seu like. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.